Cara, eu não aguento mais as discussões que são feitas em cima do Fernando Diniz. Não que a gente não possa debater o trabalho do treinador ou a má fase que vive o Vasco da Gama, mas a verdade é que tudo que falam do Diniz é meio raso e é um puta de um gerador de lero-lero que é desde que o cara assumiu o primeiro time de eixo dele, que foi o Fluminense, lá em 2019. E as críticas são sempre a mesma, o toque de bola do Diniz vai ferrar o time em algum momento. Futebol, o zagueiro não é pra sair jogando, o zagueiro tem que dar uma bica, o zagueiro tem que ser um homem de Neandertal, que a única coisa que ele faz é cortar a bola com a cabeça e dar uma bicuda pra frente. E que isso e aquilo outro, e que o Diniz é o psicólogo que não sabe se comunicar com as pessoas, que existe o tal do ciclo Fernando Diniz, que no fim é um discurso super raso. Porque não existe paciência com o treinador brasileiro em nenhuma esfera do futebol. Isso eu falo de clube e eu falo da minha área, que é imprensa, comunicação, reportagem e jornalismo esportivo. Não existe, é, não existe paciência, não existe talvez uma análise mais profunda. E aí eu entro muito no quê? Se o Fernando Diniz chamasse Fernando Diniz e tivesse treinado, sei lá, o Albacete. E aí ele. E aí existissem vários artigos da gringa falando como o Albacete, nono colocado da segunda divisão espanhola, joga bonito. E ele chega aqui para treinar o Vasco, todo mundo ia falar: "Não, pô, o cara ele treinador espanhol, tá se adaptando, não sei o quê". Ia ter um pouco mais de paciência. Eu enxergo isso. E eu não tô aqui para defender o Diniz. Por mais que seja um treinador que me agrade e por mais que eu acho que o Vasco tenha dificuldade de achar alguém que consiga extrair mais do que ele. Mas a minha questão aqui é a seguinte: o Diniz ele é um dos poucos treinadores do Brasil que ele apanha por ter convicções. E assim, o próprio Diniz ele já falou várias vezes. Não, eu não digo pro jogador e falo assim: se você der um chutão, você tá fora do time. Não é. Mas ele manda os caras terem noção de qual momento de dar chutão e momento de sair jogando. E aí vou aqui puxar o jogo contra o Mirassol, que é um jogo que o Vasco toma gol errando série de bola. E aí todo mundo fala, não, porque ele não podia sair jogando, tinha que dar uma bica lá pra frente. Naquele momento, o Vasco não tinha um jogador de sustentação de bola aérea e nem um time montado para brigar por segunda bola se o Cláudio Jardim quebrasse lá na frente. A tendência é que o Mirassol ia tomar a bola e é um time que geralmente constrói rápido podia fazer o gol do mesmo jeito. Então, falta para mim, acho que um pouco mais de análise em cima do trabalho do Fernando Diniz, do tipo, não vem bem, o time não vem performando bem, já desde o do final do Campeonato Brasileiro, o time desempenhou bem aqui e ali nas fases finais da Copa do Brasil, é um trabalho com muitos asteriscos, e agora que ele está recebendo peças, talvez a cobrança aumente, né? Ele vai receber o Cuiabano para jogar ali na lateral esquerda. Ele recebeu o Saldívia, que foi um jogador que ele mesmo pediu. Ele recebeu o Brenner, que é um jogador que ele mesmo pediu. Vai ter a saída do Ryan, que foi o melhor jogador do time na temporada passada. Chegou o Marino, que assim, é um jogador que ia pro Boca. Então é o Vasco mostrando que atualmente ele pode competir em algumas frentes do mercado e vai é, isso vai aumentar o sarrafo da cobrança do Diniz. Talvez hoje o Vasco tenha realmente um elenco para, sei lá, brigar por parte de cima da tabela, que era o que o Pedrinho falava na temporada passada e não deu. O Vasco não tinha banco de reserva. O Vasco terminou a final da Copa do Brasil com a bola sobrando no pé do GB, que é um jogador que evidentemente não está pronto para profissional, tanto que o Diniz está tirando ele de alguns jogos porque é um jogador que ele não está pronto. E ele é alvo dessa mania chata do futebol brasileiro de ficar cortando pelas raízes de desenvolvimento de jogador porque precisa vender logo o cara. E se o cara tem 19 anos e não resolve no profissional, ele é uma porcaria. Mas isso aí é coisa para outro vídeo. Que inclusive isso dele tá tentando poupar o GB, para mim fala muito do Diniz gestor de elenco. Que é um cara que avaliou que, mesmo ele só tendo o GB como esse jogador de área, já que o Ryan foi vendido, o Verratti saiu, o Brenner demorou um pouco para chegar e o Spinelli vai chegar, eu acho que essa semana. O Diniz foi lá e disse assim, cara,
esse jogador não tá pronto, ele tá sendo alvo da torcida, se eu deixar ele aqui vai ser pior para ele, eu vou ter que preservar esse cara. E aí ele vai lá e inventa uma solução com o Rojas de falso 9 e o time funciona até que bem em determinado ponto. Então, para quem fala que o Diniz é desagregador, que quando ele dá esporro nos caras ali na beira do campo se acaba com o trabalho dele, ele mostra que ele tem algumas noções de gestão de elenco. E eu acho que essas críticas de Diniz desagregador, Diniz chega os caras na beira do campo, perde o elenco, é muito da gente tentar repetir padrões e da gente tentar arranjar soluções simples para problemas que são bem mais complexos do que aparentam. Essa é a minha opinião em relação a como a imprensa trata esse jeito de Diniz, que às vezes realmente é um pouco intransigente, mas não é como se aquele grito que ele dá nos caras, se eu não me engano, foi contra o Mirassol também, que ele lá reclamando com os caras, dizendo que eles queriam jogar bola e não estavam conseguindo jogar bola, etc. Que todo mundo falou, aí, o Diniz vai perder o elenco. Sendo que o Vasco já estava performando mal antes daquilo e não é como se ele tivesse piorado depois. Inclusive, contra o Chapecoense faz um jogo onde o time cria muito bem, o Brenner perde, sei lá, 4 chances claras, e aí não tem como cair na culpa do Fernando Diniz. Ele não joga. Ele não tá lá para finalizar jogadas. O time foi producente, não conseguiu ser efetivo, a Chapecoense teve uma bola, matou o jogo, empatou o jogo. Então tem coisas que fogem ao trabalho do treinador e como isso, e mesmo assim vai recair nele. Ninguém tá falando que o Brenner vacilou. E tudo bem, eu acho correto. O cara chegou agora, tá tendo que se readaptar ao futebol brasileiro, é um valor que pode agregar muito ao Vasco. Mas aí é a culpa do Diniz, pô. A culpa do cara não tá com o pé calibrado no seu dia do cara é do treinador sempre. Então, é muito raso o que fala um treinador do Vasco, que não exibem ele de culpa. O Vasco joga mal, é, o Vasco não consegue ser competitivo o jogo todo, eu acho que muito porque o banco é deficiente, então para mim é outro problema que foge a ele. Mas a onzena do Vasco, que para mim é um time muito bom, acho que você tem jogadores de bastante qualidade, é um time que não performa. E isso cai muito na culpa do técnico. Mas aí não performa por quê? Porque esses caras jogaram até o limite na temporada passada e não tiveram férias direito, porque a temporada já começou em janeiro. Não performam porque os caras talvez pararam de comprar ideias, pode acontecer. Não performam porque talvez o Diniz queira fazer uma série de bola mais curta com o Cuesta, que é um zagueiro que não tem tanto cacuete, que aí já é culpa do treinador, pode ser. Pode ser que o Piton e o Paulo Henrique tenham tido um desnível bizarro e o cara não tinha peça de reposição. São vários fatores que a gente tem que colocar na mesa na hora de analisar um trabalho. Não é só ficar falando que a saídinha de bola do Diniz vai ferrar o time, porque não é. Futebol é um esporte coletivo. E quando se fala em coletivo, não é porque tem uma pessoa mandando no conjunto de pessoas, é porque esse conjunto de pessoas também é importante. E aí entra muito do Diniz realmente saber que, pô, talvez sair com o Cuesta é meio difícil. Mandar o Coutinho voltar para buscar a bola no pé do zagueiro pode ser ruim porque ele não tem mais o mesmo físico para ir lá para frente e finalizar. São coisas que o Diniz ele tem que talvez rever no trabalho dele. Mas ele ter pontos a serem revistos não quer dizer que o trabalho dele todo é horrível, que ele não vai mais dar certo em lugar nenhum fora o Fluminense e que o Vasco não vai para frente com ele. Eu hoje não faria trocas porque eu não vejo nenhum nome no mercado, assim, talvez o Renato. Mas assim, o Fluminense do ano passado fez um baita mundial de clubes, mas aos trancos e barrancos durante a temporada em todo, chegou os Beldio e o time começou a produzir muito mais. Então, será que o Renato traria uma. Supondo que o Vasco demitisse o Diniz e fosse atrás do Renato, obviamente. Será que o Renato traria um crescimento de nível, de qualidade técnica do futebol tão grande? Sei lá, vai esperar o Santos emitir o Vojvoda, que é um cara que não foi bem no Fortaleza no ano passado e tá tendo um bocado de problema com o Santos, não consegue fazer o time jogar porque falta peça. O Diniz, não acho que faltam peças no time titular, mas é um cara que não tem peça de reposição. Ou não tinha, né? O Vasco tá tentando se reforçar. Então, é uma série de fatores que a gente tem que analisar antes de falar do trabalho de um treinador. Cara, então, tipo, é uma série de fatores que a gente tem que analisar antes de falar de um trabalho, tem que ponderar.
E é um convite que, como estudante de jornalismo, é um convite que eu faço a tipo, meus colegas de profissão, pô. Vamos tentar trazer mais embasamento nas críticas. Não vamos ser papagaio de pirata ficar repetindo os mesmos jargões eternamente. Quer falar mal do Diniz, que é um cara que, assim, não acho que ninguém mereça falar mal. Vamos falar mal do trabalho que o Diniz vem desempenhando em 2026, não da pessoa, porque a pessoa deve ser um cara sensacional, assim, todo mundo que fala sobre ele fala muito bem dele, então, quer falar mal do trabalho do Fernandinho? Fala, mas, pô, fala, sei lá, cara, a saída de bola não funciona por isso, isso e isso. O time toma muitos gols porque o pass pressiona não tá funcionando e, sei lá, o Coutinho precisa marcar mais. Traga a crítica com embasamento, não fica só de tem que dar chutão, tem que dar chutão, o zagueiro não pode sair jogando, o goleiro não pode sair jogando, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Porque aí vocês ficam, vocês assim, o, o imaginário popular fica nisso de ficar repetindo jargão, e aí quando o Brasil toma pau da Croácia na Copa do Mundo, fica todo mundo dizendo que é porque os europeus são muito à frente, não sei o que, e aí quando o cara tenta trazer uma coisa que é vanguardista, que funciona bem na Europa, ele acha encalhado do mesmo jeito. Eu acho que tem que acabar o resultadismo e tem que acabar esse comodismo de fazer comentários muito rasos sobre temas complexos em certa parte da imprensa brasileira. E é isso, espero que tenha ficado claro o meu ponto de vista, um vídeo menos editado, é, com menos roteiro, foi só trazendo algumas coisas que eu vim reparando sobre o Fernando Diniz durante esse ano. Queria que você deixasse seu comentário, se você gosta do trabalho do Fernando Diniz, se você não gosta, por que você não gosta. Se você gosta desse tipo de vídeo que é mais comentários e tal. E é isso, agradeço a sua presença até aqui, valeu e falou.